lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 7, verso 5, neste vídeo que é uma sequência do anterior, em que falamos sobre o clamor dos mártires, isto na abertura do 5º selo. Neste aqui, eu estarei apresentando algumas provas bíblicas, algumas mensagens proféticas da palavra de Deus a respeito do fim, porque gira uma verdadeira confusão entre os cristãos, entre os participantes da igreja. A maioria diz, embora diz com certas dúvidas, aquela velha afirmação de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, de que os cristãos serão retirados, serão arrebatados antes do reinado do anticristo. Mas como fica ao ler sobre o clamor dos mártires, a gente sabe que estes mártires que o apóstolo João viu suas almas saindo de debaixo do altar são pessoas, são santos oriundos da terra que estão clamando a Deus, pedindo justiça, pedindo vingança, porque o seu sangue foi derramado na terra. Diz que a justiça, que a vingança deve ser feito com aqueles que derramaram o nosso sangue. Mas como se entende isto? Se a pregação vigente, o ensino da maioria é de que a igreja não estará aqui no período da tribulação. Como que fica isto? Vamos ver o que o profeta Daniel, muitos séculos antes, profetizou. Leiamos o verso 21 do capítulo 7 do livro de Daniel. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Como se sabe, chifre, em se falando de profecia, chifre se refere a um rei. E Daniel estava profetizando sobre este rei que viria futuramente, cujo rei é o anticristo. Ele profetizou que este rei fará guerra contra os santos e os vencerá. No mesmo capítulo, o verso 25, por sua astúcia, verso 25 do capítulo 7, nós temos a clareza, falando do mesmo rei, falando do mesmo ditador.
proferirá palavras contra o Altíssimo, isto é, contra Deus. Magoará os santos do Altíssimo. Olha, quem que são estes santos do Altíssimo, senão os remidos, os salvos, os participantes da igreja? Daniel estava profetizando aqui que ele, o anticristo, vai pronunciar palavras de blasfêmia contra Deus e vai magoar os santos, os servos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bem, você já sabe que um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, adicionando deu 3 anos. Metade de um tempo, 6 meses, 3 anos e meio, ou seja, os últimos 3 anos e meio da administração da besta, do anticristo. E Daniel profetizou que nesse período os santos serão entregues nas mãos desse ateu, nas mãos do anticristo. Leiamos agora Apocalipse, capítulo 13, no verso 5. Assim está escrito, referente ainda àquele mesmo rei, a besta, o anticristo. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses e abrir a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. A repetição da profecia de Daniel, a blasfêmia contra Deus durante 42 meses ou 3 anos e meio e vencer os santos, que significa que ele vai matar os santos. E, resumindo, quando você lê Daniel, aliás, Apocalipse 7, no verso 9, ali está claro, João viu uma grande multidão de todas as nações, raças, tribos, línguas e povos, vestidos de branco. Essa multidão está diante do trono. No mesmo capítulo 7, verso 14, um dos 24 anciãos pergunta para João. João diz, não, quem sabe é o Senhor. E ele responde, estes que estão diante do trono, vestidos com vestiduras brancas, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles vieram da grande tribulação. Olha que clareza! Como que os santos não irão passar a grande tribulação? Eles estão diante do trono, ressuscitaram.
Eles receberam vestes brancas, mas o ancião está dizendo, este agente celestial está dizendo claro, eles vieram da grande tribulação. Por isso, o texto combina, confere com o quinto selo. No quinto selo, as almas, isto é, antes do fim, faltava pouco tempo para o fim. Eles pedem lá, saindo de debaixo do altar, na presença de Deus, eles clamam por justiça, por vingança. Esse clamor é contra quem? Aqueles que derramaram o nosso sangue, aqueles que nos perseguiram, nos torturaram, nos mataram. Ó soberano Senhor, santo e justo, faz justiça. Lembrem que eles recebem uma veste branca e o Senhor lhes garante, lhe diz, espere, falta pouco tempo, tem que completar, precisa completar. O número daqueles que vão se juntar a vocês, vossos irmãos, vossos parentes, morrerão como vocês morreram e também virão para cá para se juntar a vós. Estes que virão para se ajuntar a estes mártires diante do altar, é justamente aquela multidão, aquela grande multidão de Apocalipse 7, verso 14. Vídeo encerrado, lições aprendidas. Mas a gente volta em outras oportunidades. Amém e amém.